Vamos abrir nossas Bíblias. Hoje, 2 Reis, capítulo 19, versículo 1. 2 Reis 19, 1. Nosso Rei e Salvador, é prazeroso saber que o Senhor está. E nós não saberíamos viver fora, Senhor, da Sua presença. Jamais, Adonai, nos livra a nós mesmos. Que possamos continuamente depender de Ti. Que possamos continuamente desejar nos encontrar todas as terças e todos os sábados e todos os dias, quando separamos um tempo para olhar os assuntos do Seu reino. Livra-nos da mornidão, que sempre venha se acender dentro de nós um fogo que nos impulsiona a Te buscar. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. 2 Reis 19, 1. A predição da libertação de Jerusalém. É o título que nos é proposto na versão NVI. Ao ouvir o relato, o rei Ezequias rasgou as suas vestes, pôs roupas de luto e entrou no templo do Senhor. Lembrando que nós estamos frente a uma situação onde o rei da Síria, chamado Senaqueribe, veio e cercou Jerusalém e apresentou um discurso amedrontador, um discurso de blasfêmia perante o Deus de Israel, o Deus de Ezequias. Naquela época, quem estava atrás dos muros que guardava a cidade de Jerusalém era o rei Ezequias, um rei temente ao Senhor, um rei que agradava muito a Deus. E diz a palavra do Senhor que ao ouvir esse relato das ameaças de Senaqueribe, o rei Ezequias rasgou suas vestes, pôs roupas de luto e entrou no templo do Senhor. Ele enviou o administrador do palácio, Eliaquim, o secretário Sebna e os sacerdotes principais, todos vestidos com panos de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. Eles lhe disseram: assim diz Ezequias, hoje é dia de angústia, de repreensão e de humilhação. Estamos como a mulher que está para dar à luz, mas não tem força para fazê-los nascer. Talvez o Senhor, o teu Deus, ouça todas as palavras do comandante do campo, a quem o Senhor dele, o rei da Assíria, enviou para zombar do Deus vivo. E que o Senhor, teu Deus, o repreenda pelas palavras que ouviu. Portanto, suplica a Deus pelo remanescente que ainda sobrevive. Quando os oficiais do rei Ezequias chegaram a Isaías, estes lhe disse: digam ao seu senhor que assim diz o Senhor. Não tenha medo das palavras que você ouviu, das blasfêmias que os servos do rei da Assíria lançaram contra mim. Ouça, eu o farei tomar a decisão de retornar ao seu próprio país quando ele ouvir certas notícias. E lá o farei morrer à espada. Quando o comandante do campo soube que o rei da Assíria havia partido de Laquis, retirou-se e encontrou o rei lutando contra Sibna,
Ora, Senaqueribe fora informado de que Tiracá, rei etíope do Egito, estava vindo lutar contra ele, de modo que mandou novamente mensageiros a Ezequias com este recado: digam a Ezequias, rei de Judá, não deixe que o Deus no qual você confia o engane, quando diz Jerusalém não cairá nas mãos do rei da Assíria. Quanta pressão, né, gente? Coloca-se no lugar de Ezequias, do rei Ezequias, pressionado pelo rei assírio, cercado pelos seus soldados, com uma certa impotência perante a força do exército que estava cercando Judá. Pois assim diz o Senhor dos exércitos nessa noite: filhos meus, amada igreja, Satanás é intimidador. A opressão que ele traz sobre a igreja é para causar pânico, para causar medo, para causar sobre vós atitude de desespero. Pois assim será nos últimos dias. Entre vós sempre haverá um mais fraco do que o outro, mas cuidam um do outro. Que os fortes cuidam dos fracos e que os fracos não se desesperem. E se tiverem medo, coloquem roupas de saco de estopa. Coloquem roupas de saco, raspem suas cabeças, diz o Senhor. Que as mulheres coloquem um véu sobre suas cabeças. Lancem terra sobre suas cabeças. E que as crianças se reúnem para cantar com os anjos, que cantam alegremente. Fechem suas portas e fechem suas janelas e não saiam das suas casas até a última ordem, até a minha ordem, diz o Senhor. Onde quer a igreja esteja escondida, onde quer que esteja amparada, que esta mensagem chegue a todos os povos da terra, a toda a igreja que me pertence, a igreja de Jesus Cristo. Quando Senaqueribe chegar para enfrentar a igreja, não temem. Creiam na minha palavra e cantem louvores. Pois o intimidador irá dizer: não acredita no Senhor teu Deus. Ele não vai livrar Judá das mãos de Senaqueribe. Pois em verdade, assim diz o Senhor dos exércitos nessa noite. Eu sou o mesmo ontem, hoje e sempre. Deus Sabaó, aquele que guerreia. Eu sou o Deus valente, o Deus criador do céu e da terra. O grande guerreiro de Judá, o leão da tribo de Judá. Quem atacará esse leão? Quem tentará contra ele? Pois, amada minha,
não tenha medo. Assim diz o Senhor. Nos dias que Sinaqueribe se apresentar, não tenha medo. Acreditem e creiam na salvação. Aleluia! E no versículo 10 diz: digam a Ezequias, rei de Judá, não deixe que o Deus no qual você confia o engane, quando diz: Jerusalém não cairá nas mãos do rei da Assíria. Com certeza você ouviu o que os reis da Assíria têm feito a todas as nações, como as destruíram por completo. E você haveria de livrar-se? O insulto, amada igreja, virá de todos os lados. A blasfêmia se apresentará e aquele que fará o sacrilégio terrível zombará da noiva de Cristo. E no versículo 12 diz: acaso os deuses das nações que foram destruídas por meus antepassados as livraram? Os deuses de Gozã, Arã, Rezef e do povo de Éden, que estavam em Telassar? Aonde estão o rei de Amate, o rei de Arpade, o rei da cidade de Sefarvaim, de Enã e de Iva? Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então subiu ao templo do Senhor e estendeu-a perante o Senhor. E Ezequias orou ao Senhor: Senhor, Deus de Israel, que reinas em teu trono, entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu criastes os céus e a terra. Dá ouvidos, Senhor, e vê. Ouves as palavras que Sinaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas essas nações os seus territórios um deserto. Atiraram os deuses dela no fogo e os destruíram, pois não eram deuses, eram apenas madeira e pedras moldadas por mãos humanas. Agora, Senhor, nosso Deus, salva-nos das mãos deles, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Então Isaías, filho de Amós, enviou uma mensagem a Ezequias. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: ouvi a sua oração acerca de Sinaqueribe, o rei da Assíria. Pois eu vos digo nessa noite, o Senhor ouve a oração do desespero. O Senhor, Ele ouve a oração da angústia. O Senhor ouve a oração da incerteza e do medo. O Senhor tem compaixão e diz nessa noite para o homem incrédulo: não temes, ande pelas águas. O amor que deves desempenhar por mim lançará fora todo medo. Pois a minha compaixão é grande quando vejo esses pequenininhos com saco de estopa.
Não temes e ande pelas águas, diz o Senhor, mas deverás lançar fora todo medo, amando-me. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: a minha compaixão é grande quando vejo os pequenininhos com saco de estopa dizendo: não dependemos de arco, não dependemos de flecha, nem de espada, nem de cavaleiros, ou muito menos do apoio do rei do Egito. Dependemos de ti. Ajuda-nos, ó Deus Sabaoth, pois o Senhor se agrada quando vê seus pequenininhos orarem assim, crendo que Ele é o seu Salvador. Versículo 20. Então Isaías, filho de Amós, enviou uma mensagem a Ezequias. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: ouvi a sua oração. Ouvi a sua oração acerca de Senaqueribe, o rei da Assíria. Esta é a palavra que o Senhor falou contra ele. A virgem, a filha de Sião, o despreza e zomba de você. A filha de Jerusalém meneia a cabeça enquanto você foge. De quem você zombou? E contra quem blasfemou? Contra quem você levantou a voz e contra quem ergueu o seu olhar arrogante? Contra o Santo de Israel. Sim, você insultou o Senhor por meio dos seus mensageiros e declarou: com carros sem conta subi aos pontos mais elevados e às inacessíveis alturas do Líbano. Derrubei os seus mais altos cedros, os seus melhores pinheiros, entrei em suas regiões mais remotas e nas suas mais densas florestas. Em terras estrangeiras cavei poços e bebi água. Com as solas dos meus pés sequei todos os rios do Egito. Você não percebe que há muito tempo eu já estava determinando tudo isso? Desde a antiguidade planejei o que agora faço acontecer. Que você deixaria a cidade fortificadas em ruínas. Seus habitantes, sem forças, desanimarem-se envergonhados. São como pastagem, como brotos tenros e verdes, como ervas no telhado, queimadas antes de crescer. Eu, porém, sei aonde você está e sei quando você sai e quando retorna. E como você se enfurece contra mim. Que profecia, hein? Que profecia mandada para o rei Senaqueribe, pois o Senhor declara aqui, amada igreja, que Ele sabe todas as coisas. Ele sabe todas as coisas. Bem antes do homem ver o plano traçado, ver as suas conquistas, Deus já tinha planejado tudo. E tudo já estava escrito em seus livros. Tudo é conforme a vontade de Deus. Tudo é conforme a vontade do soberano. Seja para o bem
ou seja para o mal. Seja para corrigir o Egito ou o Líbano, seja para corrigir Israel, é o soberano que determina todas as coisas. A igreja, ela não deve se esquecer que foi o próprio Deus que endureceu o coração do faraó para envergonhá-lo no Mar Vermelho. Lembra-se disso? Foi o próprio Deus que envergonhou o coração do faraó para destruir seus carros de guerra. O homem mais poderoso do mundo se curvou diante do Altíssimo. Pois assim diz o Senhor nessa noite: os feiticeiros do faraó não tiveram forças perante o grande eu sou. Não conseguiram executar a sua magia, os seus feitiços, porque comparado ao meu poder, não tiveram como assim me enfrentar e vencer. Nem sequer os deuses deles acordaram das suas sonolências. O Deus do sol não brilhou, e a escuridão tomou conta, ferindo o Deus do sol. O Nilo foi ferido, e o Deus tão venerado que existe no Nilo não pôde fazer nada para curar o Nilo. Quando assim eu, o Senhor, causei a ferida no Nilo. Todos os deuses do Egito foram humilhados. E mesmo assim, ouvindo tais histórias dos antepassados, Senaqueribe ainda é ousado perante mim. Pois em verdade eu vos digo, diz o Senhor, mesmo Satanás, sabendo que é derrotado, ele ainda é ousado, porque aquilo que lhe resta é destruir a moral do homem. O que lhe resta é destruir a intimidade entre o homem e o Senhor. O que lhe resta é fazer com que o homem não tenha prazer das coisas eternas, mas sim das coisas terrenas. O que lhe resta é fazer com que o homem desagrade o Senhor para que o diabo possa acusá-lo diante de mim. Sim, o homem se inclina às maldades, aos prazeres da vida. E há prazeres que o próprio diabo proporciona para que o próprio homem venha me desagradar e pecar contra mim, diz o Senhor. E Senaqueribe é a tipificação do anticristo. Senaqueribe é a tipificação daqueles que zombam da igreja, daquele que cometerá o sacrilégio terrível, daquele que perseguirá a noiva de Cristo. É a tipificação daquele que manda os seus mensageiros e diz: ou aceitem a marca da besta, ou pagarão o alto preço. O anticristo é aquele que nos últimos dias intimidará a minha noiva com um grande exército. É aquele que faz tudo ao contrário
do que a minha palavra pede. O anticristo zombará dos profetas verdadeiros. O anticristo zombará da minha igreja. O anticristo ameaçará Jerusalém e todos os que estiveram refugiados sobre seus muros. O anticristo perseguirá a minha noiva e causará temor e tremor. O anticristo fará com que ele fará o que for ao seu alcance para poder causar tremor diante da igreja, envergonhar a igreja e zombar da igreja. Pois em verdade eu vos digo, sim, o anticristo foi uma representação dos dias de Ezequias através de Senaqueribe. E Senaqueribe é a tipificação do anticristo, aquele que viria mais tarde. Jerusalém foi cercada, Jerusalém foi sitiada, Jerusalém estava prestes a ser tomada. E nada podia fazer o exército de Jerusalém e de Judá, mesmo com o apoio dos reis amigos e aliados, porque a grande multidão apoiava Senaqueribe. Senaqueribe humilhou reis, tomou os seus cetros e os levou para seu palácio. Assim diz o Senhor. Os reis deviam jurar aliança eterna a Senaqueribe, enquanto o reinado dele existisse. Então os reis se submeteram a uma convocação de Senaqueribe. E Senaqueribe exigiu um exército total para marchar contra Jerusalém. Ele queria a rendição. Não porque era Ezequias, não. Mas ele queria a humilhação do Deus de Ezequias. Ele queria provar para todos que o mesmo Deus que atravessou o Mar Vermelho não estava mais com os israelitas, não estava mais com os hebreus. Que o mesmo Deus que fez atravessar o povo do Mar Vermelho não seria capaz de derrotar Senaqueribe. A luta não era apenas contra homens, mas contra a moral, contra a reputação, para que todos os povos e nações temessem e venerassem quem? Senaqueribe. Senaqueribe dizia: todos os povos temiam, aliás, todos os povos temem o Deus de Israel. Ele auxiliou Moisés e derrotou Faraó e um grande exército da terra. Esse Deus poderoso deu estratégias e vitórias para Josué e fez com que o povo alcançasse a terra prometida. Esse mesmo Deus deu inúmeras vitórias a Davi. Pois em verdade, na boca de todos os contadores de história, todos falavam a respeito do Deus de Judá, do Deus de Ezequias, do Deus que defendia Ezequias, do Deus verdadeiro. E o desejo de Senaqueribe era provar a todos
que tudo havia mudado e que todos contassem a ele para Senaqueribe que ele sitiou Judá e fez com que Ezequias se curvasse diante dele, assumindo a posição de escravo. Era esse o desejo de Senaqueribe, que todos falassem por igual, que todos falassem a mesma coisa a respeito dele e do seu governo. Versículo 28. Sim, contra mim você se enfureceu e o seu atrevimento chegou aos meus ouvidos. Por isso porei o meu anzol em seu nariz e o meu freio em sua boca, e o farei voltar pelo caminho aonde veio. A você, Ezequias, darei esse sinal. Neste ano, vocês comerão do que crescer por si, e no próximo o que daquilo brotar. Mas no terceiro ano, semeiem e colhem, plantem vinhas e comam do seu fruto. Mais uma vez, um remanescente da tribo de Judá sobreviverá. Lançará raízes na terra e se encherão de frutos os seus ramos. De Jerusalém sairão sobreviventes e um remanescente do monte Sião. O zelo do Senhor dos Exércitos o executará. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: ele não invadirá esta cidade, nem disparará contra ela uma só flecha. Não a enfrentará com escudo, nem construirá rampas de cerco contra ela. Pelo caminho onde veio, voltará. Não invadirá esta cidade, declara o Senhor. Eu a defenderei e a salvarei por amor a mim mesmo e do meu servo Davi. Naquela noite, escuta isso, igreja, naquela noite o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, o lugar estava repleto de cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Assíria, desmontou o acampamento e foi embora. Voltou para Nínive e lá ficou. Certo dia, enquanto ele estava adorando no templo do seu deus Nisroch, seus filhos Adrameleque e Sarezer mataram-o à espada e fugiram para a terra de Ararat. Seu filho Esar-Adom foi o seu sucessor. Bom, estejam atentos ao que eu vou lhe falar agora. Na grande batalha de Megido, a igreja, ela vai visualizar o grande exército de Senaqueribe. A igreja, ela vai visualizar um grande exército vindo e marchando para a batalha contra a noiva de Cristo. Mas virá o grande anjo do Senhor, descrito como o anjo forte. O anjo do Senhor anunciará e
todo olho o verá. É uma cristofonia. Ou seja, o anjo aqui é o Senhor. Todo olho o verá. Todos verão o Senhor. Todos verão o ancião de dias. E ele sairá com a sua espada, porque da sua boca sairá uma espada afiada. Nos seus pés, nas suas canelas, haverão latões reluzentes. O seu manto estará salpicado de sangue. Ele cavalgará em seu cavalo branco. Os seus cabelos são brancos como a neve. Seus olhos são como chamas de fogo. E na sua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Pois o Senhor cavalgará contra o exército de Senaqueribe. As taças serão derramadas. Um grande anjo anunciará, porque a trombeta irá tocar do céu. E todos aqueles que pertencerem ao exército de Senaqueribe serão mortos à espada. Assim diz o Senhor. Nos dias de Senaqueribe, 185.000 homens morreram em tempos de Senaqueribe. Mas nos dias do Armagedon, esse número de 185.000 homens será insignificante para aquilo que eu, o Senhor, vou fazer. Eu farei tremer todos os reis da terra, diz o Senhor. Todos os líderes mundiais irão se curvar perante o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Pois a batalha de Armagedon será pior do que a batalha enfrentada por Senaqueribe. Por Senaqueribe, que viu 185.000 homens mortos. O lugar estava repleto de cadáveres, mas o dia da grande batalha será pior. Assim diz o Senhor. Alegre-se, filha de Sião. Alegre-se todas aquelas e aqueles que estão dentro dos muros de Jerusalém, ou seja, para aqueles que fazem parte da noiva, para aqueles que têm como rei Ezequias, um homem que clama, um homem que procura o Senhor, um homem que tem Isaías dentro das suas paredes, dentro da sua igreja, um homem que é direcionado pelo Senhor porque tem profeta dentro dos seus muros. E tu, quem cuida da tua família? Quem protege os seus muros? Podes dizer, é Deus, Pastor Cris. Será mesmo? Fala-me o nome do teu líder e eu te direi como estão os teus muros. Se vais vencer ou se vais ser derrotado por Senaqueribe. Como é importante que um Ezequias consulte
Isaías. E que Isaías esteja à disposição e morando dentro de Jerusalém, em Judá. Porque nem sempre os profetas verdadeiros moram em Jerusalém. Porque cada vez que um rei não quer obedecer ao Senhor, não quer honrar o Senhor, o que um Isaías tem a fazer em Jerusalém? Quando um profeta é honrado, certamente por um Ezequias, um Isaías sempre estará disposto a clamar ao Senhor dos Exércitos para trazer uma direção para quem teme o Senhor. Pai Celestial, assim foram as suas palavras. Eu não sei quando essas palavras serão vistas e ouvidas. Certamente, elas serão reouvidas num tempo onde será necessário em trazer à memória aquilo que traz esperança. Certamente essa palavra será reouvida em tempo do Anticristo, quando Senaqueribe cercará Jerusalém. Mas o Senhor voltará, e esse dia sua noiva clamará. Obrigado por sua palavra. Obrigado por suas profecias. Obrigado por amar, por ter compaixão de nós. Obrigado, Senhor, por nos salvar. Em nome de Jesus Cristo. Amém. O que farás tu? Entre num lugar seguro. Esse ministério da ONCE foi levantado para poder te auxiliar, para você ouvir profecias não preparadas por homens, não inventadas por homens ambiciosos e manipuladores, mas sim para ouvir profecias dos profetas dessa última geração, para uma noiva que queira se preparar. Entra nesse ministério, o Senhor está te chamando. Vocês estão vendo esse QR Code aqui? Basta você aproximar seu celular e ali vocês podem preencher o seu cadastro para que nós venhamos lhe ensinar acerca daquilo que se ensina nas Escrituras. Serás acompanado por um discipulador, mesmo à distância. Olha que lindo que Deus faz. E cuidaremos de ti e da sua casa. Basta você querer e querer entender o que Deus falou hoje para ti. Se tão somente reconhecer a voz do Senhor, então correrias até essa Jerusalém que está hoje com as portas abertas para te receber. Terminamos para hoje. Agradeço ao Senhor por tudo e fico feliz que alguns de vocês foram convencidos não por homens, mas sim pelo Espírito Santo. Que o Senhor abençoe a noiva de Cristo
que ela possa se esforçar, ser constante até o último dia, até a grande batalha. Forte abraço para todos vocês e até terça-feira que vem.